Olá, eu sou Nayara Jordani e te ajudo a trilhar novas rotas em meio ao caos. Certa vez, alguém me disse que eu deveria adotar o estilo de vida Lifelong Learning. Eu não entendi muito bem, perguntei do que se tratava e a pessoa me explicou. É estar aberto ao aprendizado contínuo ao longo da vida. Nossa, que lindo, né? Pensei eu comigo mesma. Porém, eu continuei sem entender nada. A expressão Lifelong Learning, em tradução literal para o português, significa aprendizado ao longo da vida. Eu consigo interpretar esse termo, mas qual a aplicação prática desse tal de aprendizado contínuo na minha vida? Eu fui um pouco mais a fundo nessa história e gostei tanto que escrevi até meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação que eu fiz em neurociência, baseado em Lifelong Learning. Eu vou dar um spoiler. Esse conceito é uma arma valiosa para enfrentarmos essa era do caos. Então vem comigo que eu te conto tudo e mais um pouco sobre Lifelong Learning e eu te garanto que você vai olhar tudo ao seu redor de uma forma diferente depois desse episódio. Em 1945, cerca de 16 milhões de jovens norte-americanos voltaram da guerra, alguns sem ao menos terem terminado o ensino médio antes da convocação. E esses jovens agora estavam com uma média de 26 anos e ainda um pouco perdidos em relação aos seus futuros. O governo americano incentivou financeiramente que os ex-combatentes continuassem seus estudos, e foi isso que muitos desses jovens fizeram. Alguns ingressaram nas universidades e outros voltaram à escola. E esses novos alunos tinham um perfil diferente dos outros estudantes. Além de serem mais velhos em idade, possuíam mais experiência de vida, até experiência de combate em guerra, né, gente? Eles vivenciaram um intervalo, uma pausa em suas vidas, onde se dedicaram exclusivamente à guerra, ficando por fora, inclusive, de novidades tecnológicas desenvolvidas à época. É importante lembrar que até aquele momento havia certa rigidez na forma que a escola era vista. Até então, a regra era de que a escola era um momento preparatório para a fase adulta, ou seja, caso uma pessoa adulta precisasse retornar para a escola, isso significava que uma falha tinha ocorrido, não era uma situação considerada normal. Nesse contexto do pós-guerra, foi a primeira vez que a educação foi vista como uma segunda oportunidade para alunos adultos. E, em razão disso, as décadas seguintes trouxeram um intenso debate e reflexões que impactaram diretamente o conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou lifelong learning, como preferirem. De 1960 a 1980, tiveram várias publicações sobre o assunto, do Conselho da Europa, da Unesco, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mas foi em 2016, no Fórum Econômico Mundial, onde se discutiu sobre a quarta revolução industrial, que é este momento atual de sinergia entre o mundo físico e digital, que a discussão sobre lifelong learning se intensificou. Para lidar com a evolução tecnológica intensa e constante, não há outro caminho a seguir que não seja do aprendizado constante. Como vocês podem ver, Lifelong Learning é uma discussão muito mais profunda. Não é só conversa de boteco, não é só assunto para o meu TCC e não é só papo furado de internet. É uma preocupação de várias nações. O mundo tem mudado bastante. Aqui mesmo nós já falamos sobre caos, sobre mudança, sobre mundo bunny. Dê uma olhadinha lá no episódio 3. Falamos sobre habilidades necessárias para lidar com tudo isso, como a resiliência e a antifragilidade. Mas precisamos falar também sobre lifelong learning, porque em razão de todas essas mudanças, a única forma de nos mantermos atualizados é adotarmos essa mentalidade em nosso dia a dia. Eu mesma, gente, já vivenciei uma situação meio curiosa há algum tempo atrás. Eu adoro ouvir artistas regionais, e a grande maioria deles não está em aplicativos de música.
Então a única forma que tem de ouvir esses artistas é comprando seus CDs. Até aí tudo bem, só que eu não estava encontrando um bom CD player para comprar na internet, para eu poder ouvir esses artistas. Olha a loucura! Hoje em dia, quando pensamos em música, a primeira imagem que vem em nossa mente é a do Spotify. Não era assim há alguns anos atrás, mas hoje nem os carros saem de fábrica com um tocador de CD. Então, aprender a baixar um aplicativo de música, fazer login, procurar seus cantores favoritos, criar uma playlist é uma necessidade para quem quer simplesmente ouvir uma boa música. Algumas pessoas possuem mais facilidade com tecnologia, outras nem tanto. Mas fato é que, independente de sua educação tecnológica, todos nós temos que nos manter atualizados. E sobre meus CDs, gente, eu ganhei um mini system daqueles antigos, sabem? Então eu estou conseguindo ouvir minhas músicas bem tranquila. Um pouquinho do mundo analógico faz bem para a alma também, né? Falando um pouco de trabalho, o relatório The Future of Jobs, ou Futuro dos Empregos em português, publicado em outubro de 2020, prevê que até 2025 serão eliminados 85 milhões de postos de trabalho por uma mudança na divisão de trabalho entre humanos e máquinas. Mas calma, gente, calma. Tem notícia boa. A revolução dos robôs criará 97 milhões de novos empregos. Não faltarão vagas no mercado. Porém, pode faltar profissionais com qualificações adequadas para preenchê-las. Mas vamos ilustrar tudo isso com um exemplo. Nos Estados Unidos, no dia 22 de fevereiro de 2023, pela primeira vez na história, um robô de inteligência artificial será advogado de um réu em defesa jurídica. E vai funcionar mais ou menos assim. O réu vai usar um aplicativo de smartphone e um fone de ouvido. O robô advogado, depois de ouvir os argumentos do tribunal, vai dizendo o que esse réu tem que falar em sua defesa por meio do fone de ouvido. Tudo isso em tempo real. Gente, parece filme de ficção científica, mas não é. A inteligência artificial já está aí. Eu não acredito que o robô irá substituir integralmente o trabalho de um advogado, mas creio que será necessário que os profissionais dessa área aprendam sobre inteligência artificial para utilizar essa tecnologia a seu favor. Do contrário, dentro de um tempo, advogados ou juristas em geral, que se negarem a se atualizar, vão se tornar profissionais obsoletos. Então, mesmo que o seu trabalho não esteja nessa linha de risco de ser eliminado pela inovação tecnológica, é importante lembrar que é necessário estar preparado para as atualizações que, com certeza, vão ocorrer nessa rota. Como eu disse no início do episódio, eu fui apresentada ao termo pela primeira vez de uma forma muito simplista. E como vocês podem perceber, o tema é grandioso. A aprendizagem ao longo da vida não é só fazer vários cursos, comprar vários livros ou encher a parede de diplomas. Temos que falar um pouco também sobre a aprendizagem autodirigida. Então vamos abandonar essa ideia de que o conhecimento deve ser formal, que deve dar algum comprovante e, principalmente, que o conhecimento virá de uma terceira pessoa. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Desde criança, estamos adaptados à ideia de que o conhecimento é transmitido. Nossas escolas estão voltadas a esse método de aprendizado que até então tem funcionado, mas precisamos compreender que devemos ser ativos no nosso aprendizado, em especial porque já somos adultos. Nesse ponto, eu trago as ideias do Alex Bretas, que é especialista em Lifelong Learning e aprendizagem autodirigida. Ele desenvolveu um programa, ou um método, chamado CEP mais R, que é uma síntese dos 4 caminhos pelos quais você deve aprender qualquer coisa a qualquer tempo. O C de CEP vem de conteúdo, e aqui estamos falando de todo tipo de conteúdo. Vídeos no YouTube, podcast, artigos científicos. O E de experiências. Sejam experiências afetivas, novos desafios que você está enfrentando. Terapia, que promove autoconhecimento, conhecer novas pessoas, e aqui também tem o P de pessoas,
E entra aqui colegas de trabalho, amigos, mentores, tutores. E o R vem de redes. Sejam fóruns, empresas, comunidades, movimentos, rede de contatos, enfim, gente. A ideia é quebrar paradigmas. Primeiro é compreender que estamos aprendendo o tempo todo, ainda que inconscientemente. E a partir disso, escolhermos melhor o que estamos consumindo na internet, as pessoas que convivemos e as experiências que nos dispomos a vivenciar. E segundo, é compreender que quando nos propomos a aprender algo novo, não devemos nos limitar apenas ao consumo de conteúdo, fazer um curso, ler um livro. Temos aí as experiências, pessoas, redes, uma gama de oportunidades de aprendizado. O próprio Alex Bretas é um exemplo disso. Em 2015, ele integrou um projeto chamado O Caminho do Sertão, que reúne um grupo de caminhantes para percorrer 160 quilômetros durante 7 dias no sertão mineiro. Foi uma experiência tão profunda e tão recheada de aprendizados que ele acabou escrevendo sobre isso no livro chamado Doutorado Informal. Esse livro é gratuito, eu vou deixar o link dele nas referências do episódio, caso vocês sejam curiosos como eu e queiram dar uma olhadinha. No livro, ele não só narra sua experiência com a ansiedade que quase o impossibilitou de viver essa jornada, como também conta um pouco da história do sertão, da cultura que ele absorveu do local e das comunidades, aprendizados relacionados aos problemas ambientais, um pouco de filosofia, uma delícia a leitura, eu super recomendo. Ele aprendeu muita coisa bacana dessa experiência. E é isso, gente. Adotar uma mentalidade lifelong learner é uma habilidade essencial para lidarmos com todas as mudanças tecnológicas, mas também nos torna as pessoas mais ativas e interessantes. O episódio de hoje é um convite para nos tornarmos aprendizes ao longo da vida e também adotarmos a aprendizagem autodirigida e intencional em qualquer de nossos projetos, sejam pessoais ou profissionais. E você, se considera um aprendiz contínuo? Na descrição do episódio você encontra os links acessados para a construção desse roteiro. E se você curtiu esse episódio, se compartilha dessa ideia ou se quer apenas mandar um oi, é só enviar um e-mail para novasrotaspodcast@gmail.com. Aproveita e me segue lá no @novasrotas_podcast e vamos juntos criar uma comunidade de viajantes no caos.